reinventar, a gente tem que encontrar uma nova forma de abordagem. E o que é essa verticalização curricular? Ela é legal, não é legal? A própria fala do professor Cordão já trouxe para a gente muitas dicas, não é isso? Vamos lá, Jucimária, por favor? Eu vou usar apenas duas referências legais. Artigo 41 da LDB e a Resolução 1, que foi citada pelo professor Cordão. Veja bem, conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento de conclusão de estudos. Então, isso aí já é uma abertura enorme para todos nós que somos apaixonados pela educação profissional, que acreditamos que realmente ela transforma vidas e que muita coisa boa pode acontecer. E a própria Resolução 1, também citada pelo professor Cordão, no seu artigo 46, que também fala que, para prosseguimento de estudos, a instituição pode promover o aproveitamento de conhecimento, de estudos, inclusive no trabalho. Eu estou me prendendo a essa parte, tá? Então, vamos lá, vamos entender isso um pouquinho melhor. Pelo mundo, existem experiências exitosas em termos de verticalização curricular. Seja na verticalização dentro do mesmo eixo, seja a verticalização dentro da mesma área tecnológica ou uma verticalização internacional, estão aí alguns modelos. O Centro Paula Souza de São Paulo, instituição pela qual eu tenho uma grande admiração, fez o modelo PTEC. Esse modelo, ele traz o ensino em sala de aula, mais a mentoria do setor privado, mais a experiência no local de trabalho. Cefetes e IFES, inclusive a lei do IFE, de criação dos IFES, traz esse diferencial. E veio o projeto Itinerário Contínuo da Universidade Federal da Bahia, do Instituto Federal, junto com a Universidade da Bahia. O Unique Student Identifier, da Austrália, é também um exemplo muito claro de verticalização. Bases curriculares para a formação diferencial do técnico profissional do Chile e o modelo da Comunidade Europeia. Eu poderia citar muitos modelos aqui, muitos modelos exitosos, tanto nacionais quanto internacionais, que adotam uma perspectiva diferente do que nós, brasileiros, adotamos. Nós somos excessivamente cartesianos na solução. Nós precisamos inovar nessa solução. E quando a gente se depara com o PNE, com o Plano Nacional de Educação 2014-2024, e vemos as metas 10 e 11, aí o desafio se torna ainda maior de reinventar a educação profissional e tecnológica. Nós não conseguiremos chegar a esses números, a essas metas definidas, se não tivermos uma grande inovação no movimento da educação profissional. Eu aqui conclamo todos os educadores, todos os apaixonados, todos que estão presentes nesse seminário, a gente discutir e trabalhar com essa perspectiva. E como se não bastasse a meta 10 e 11, você tem outras estratégias previstas para outras metas que falam diretamente com a educação profissional. Então, a gente, além de ter que pensar um pouquinho diferente do que nós temos hoje e ter como referência essas experiências exitosas brasileiras e não brasileiras, internacionais, a gente tem que se preocupar com as metas do Plano Nacional de Educação. Aí eu trago algumas considerações muito importantes. A verticalização só é possível se embasada em uma proposta institucional, enquanto prática a ser construída coletivamente. Não dá para a gente pensar dentro da autonomia e instituição de uma instituição de educação, de educação superior, se eu não tiver uma prática coletiva de construção da proposta pedagógica, como mencionou o professor Cordão. É a força organizadora da proposta pedagógica. Então, pensem comigo, podem surgir novos Pronatecs, abrir possibilidades, isso é bom, isso é ótimo, isso melhora a condição de vida do jovem brasileiro? Sim, melhora, mas podemos melhorar, podemos ir à frente, ir além disso aí. Quando eu trago o reconhecimento das competências aprendidas, tanto num processo de formação quanto no trabalho, com o aproveitamento de estudos na educação superior. Eu vou dar um exemplo um pouquinho mais à frente.
Deve ser também um elemento constituinte do desenho curricular, assumindo a transversalidade da tecnologia para permitir ao aluno traçar o seu itinerário formativo. O aluno é o protagonista, a gente já entendeu isso com as palavras do professor Cordão, mas ele também tem que ser o agente da sua formação, ele tem que decidir o seu itinerário. E vemos isso na nova lei do ensino médio, com a Base Nacional Comum, trazendo isso de forma clara. O aluno precisa fazer experimentações para saber o que decidir da sua vida e da sua vida profissional futura. E a relação entre educação básica e educação superior é benéfica não só para os alunos, para as pessoas que precisam passar por esse processo, mas também para as instituições e principalmente para os trabalhadores. Os trabalhadores no nosso Brasil, a gente sabe, ó, Cordão, eu trouxe o seu gráfico aí para ilustrar um exemplo, que aí a gente está falando junto, não é isso? Então, pensem naquele gráfico do Cordão. Lá na qualificação profissional, eu dei um exemplo na área tecnológica de logística, o auxiliar de operações em logística. No nível técnico, o técnico em logística. Na educação profissional tecnológica de graduação, o curso superior tecnológico em logística. E a especialização em logística reversa, trazendo aí uma coisa que está tão falada nos dias de hoje, que é a famosa ESG, tá? A especialização em logística reversa. Se no meio desse percurso nós tivermos um processo de verticalização do ensino e a pessoa que traçou esse itinerário, porque ele já identificou que essa é a área dele, tiver trabalho ou for atuar no setor produtivo dentro, por exemplo, do mercado do processo de logística, que hoje é a grande diferença para o setor produtivo em termos de remuneração, eu posso fazer um aproveitamento e ter aqui uma redução no tempo de formação. Então, isso é muito importante para a gente observar. Porque nós temos pouco tempo, que a gente poderia explorar outros modelos. Então, tem um logística, o Manuel Alexandre Logística Presente. E como se aprende no trabalho? Eu costumo fazer uma brincadeira com os meus instrutores, que é o seguinte: eu começo um treinamento, falo para eles onde é que vocês aprenderam mais, na faculdade ou quando vocês partiram para o trabalho. E todos eles ficam um pouco em dúvida, dizem, não, no trabalho. Ah, tá, no trabalho. E umzinho lá me responde, não, foi no processo educativo. Então, por favor, me diga, lembrando Tereza Nori, que é uma amiga comum nossa, não é isso, Cordão? Me diga quais são os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas. E aí ninguém responde mais. Aquilo que você aprende no trabalho, aquilo que você fica em situação de desafio, você não esquece jamais. E é isso que a gente precisa colocar nessa perspectiva do aluno, da pessoa como agente da sua formação, como protagonista da sua aprendizagem. Então, aqui está um exemplo, eu quis aproveitar o gráfico do professor Cordão, que eu acho que ilustraria bem isso aí, tá? E estamos às ordens aí para conversar e discutir com vocês. Enfim, Wilma, temos duas questões para fechar e resolver. Fazemos Wilma, isso pela autonomia da escola, da instituição de educação superior que deve puxar esse processo, ou atuamos junto no fomento a uma política pública que transforme a educação profissional brasileira. É isso.